Domingo passado, nós comemoramos o Dia do Pastor Batista. Um amigo meu, que eu amo, prezo e admiro muito, mandou uma mensagem para mim. Uma mensagem muito a propósito, muito necessária. Então, neste culto, nesta hora, eu vou tentar pregar para mim. Eu quero olhar para os irmãos e ver a inspiração e sentir a inspiração de Deus para que eu possa pregar para mim. Eu possa falar através do Espírito Santo ao meu coração. Complicado isso, né? Complicado. Mas Deus, eu espero que Deus descomplique. Jeremias 23, do verso 1 ao verso 4. Vamos dar uma olhadinha no texto. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim o texto: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande medo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: e achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que aconteceu, a palavra que acerca do menino lhes fora dita.
E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Por enquanto, vamos ficar até aqui. O texto revela a mim que aqueles homens, aqueles pastores, estavam trabalhando e passando a noite ao relento. Eles cuidavam das ovelhas. O texto fala-nos que aqueles homens eram homens simples. Eles estavam à noite nos campos, enquanto o seu rebanho repousava. Mas eles, os pastores, estavam trabalhando, eles estavam vigilantes. A missão do pastor de ovelhas é trabalhar, cuidar do rebanho. A missão, a função do pastor, ela é sacrificial. É o fundamento para o exercício do seu ministério, do seu ofício. O pastor deve sacrificar-se o tempo todo por seu rebanho. A Bíblia nos ensina que o pastor deve empenhar-se fisicamente, gastar horas para zelar, cuidar das suas ovelhas. O pastor é aquele que deve trabalhar, enquanto os outros repousam. O trabalho do pastor não é fácil. Há que ser árduo. Se não for árduo, não é pastorear ovelhas do Senhor. Ele deve ser um gestor da sua vida e do seu rebanho. O pastor trabalha enquanto os outros dormem. O pastor deve ter amor e simpatia por suas ovelhas. O pastor deve compreender o seu rebanho. E o rebanho deve sentir-se amado, cuidado, valorizado, respeitado, respeitado pelo seu pastor. A palavra nos ensina, a palavra diz que uma luz gloriosa, a luz de Deus, apareceu naquele momento. Versículo 9, apareceu-lhe um anjo do Senhor e a glória do Senhor os cercou de resplendor e foram tomados de grande temor. A mensagem que vem do céu, a revelação que vem do alto, não é qualquer coisa, não é um conto, não é uma fábula, não é uma história qualquer. É a revelação transcendental do poder que emana de Deus, vem do céu para o coração daquele que zela, daquele que cuida, daquele que ama, daquele que é chamado para cuidar do rebanho do Senhor. O pastor, ele tem que ter chamada para poder traduzir a mensagem que vem do céu, para poder orientar e ministrar sobre o povo aquilo que o povo precisa ouvir, precisa saber, sem minimizar a sua autoridade, a sua capacidade, o seu relacionamento com o povo. O pastor deve falar a mensagem que vem de Deus, que o povo precisa ouvir, não que o povo quer ouvir. Porque é a glória do Senhor que se revela e que se manifesta do alto. Aquela luz gloriosa apareceu e um anjo estava ali.
Os pastores presenciaram. Eles foram alcançados pela glória de Deus. Deus se revelando. Eles foram cobertos por uma brilhante luz. Imagina, irmão, que cena, que privilégio, que honra. Mas que visão assustadora. De repente, nas campinas, no silêncio da noite, de repente o clarão, de repente a luz. Algo que eles nunca tinham visto, nunca tinham ouvido. E aconteceu a revelação de Deus. O pastor, ele pode não ter uma brilhante formação acadêmica. De repente, ele não tem uma cultura super acurada. Mas ele não pode deixar de ter comunhão com Deus. Ele não pode deixar de ter visão para poder interpretar e manifestar aquilo que vem de Deus para o povo. Eu me assusto às vezes, em algumas reuniões, não necessariamente aqui, e algumas informações que se tem, em que muita coisa que está aqui na Bíblia, inserida na Bíblia, uma doutrina tradicionalíssima, não bíblica, minimiza milagres e acontecimentos de cura. Quando a palavra de Deus manda que curemos e oremos pelos enfermos, quando a palavra de Deus diz que o mistério de Deus acontece e há que acontecer, me espanta, às vezes, a incredulidade de muitos, mais preocupados com seus graus acadêmicos do que com o crescimento espiritual da sua própria vida e do seu povo. Me espanta a maneira como o rebanho de Deus às vezes é tratado, relegado a segundo plano, quando o mundanismo e a irresponsabilidade espiritual às vezes graçam em nossos arraiais. Me espanta o conformismo com o não crescimento das igrejas. Me espanta. Me espanta historinhas, filosofias, bobagens contadas no púlpito, quando o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, deve ser pregado constantemente e diuturnamente em nossas igrejas. Aquilo que Deus revela e mostra ao pastor deve ser para alimentar o rebanho. Receberam, versículo 10, por favor, Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores receberam naquele momento, naquela hora, naquela noite fria, naquela noite assombrosa, naquela noite de espanto, torpor e medo, eles receberam a maior notícia que a humanidade poderia receber naquele momento, naquela campina. A mensagem vinda de Deus, aqueles homens incultos, simples, humildes, trabalhadores, mas que estavam ali, no silêncio da noite, a partir do clarão, prestos, prontos, alertas, para ouvir o que o anjo lhes manifestou na cidade de Davi,
nasceu o Messias, nasceu o Senhor, revelação suprema do Deus Criador, a alegria dos homens. Que bênção receberam de Deus. Por que eles, simples, humildes, porque eles foram achados por Deus dignos e capazes de anunciar a maior mensagem que a humanidade poderia e teria para receber. Comunicar bênçãos e maravilhas. É um privilégio, é uma honra pregar o Evangelho. É uma alegria tão grande pregar o Evangelho, e esta alegria ela deve ser renovada a cada instante. É uma alegria muito grande contemplar pessoas que um dia ouviram a mensagem e depois se converteram. Irmão Carlinhos estava aqui hoje relatando, dando um relatório aqui de algumas pessoas que ele pôde com alegria levar-lhes a mensagem do Evangelho. É uma alegria que dinheiro nenhum pode pagar. Nada paga uma alma salva, uma alma liberta, um coração livre, um coração feliz. Aí ele pode todo dia lá almoçar, jantar, tomar café. Não é? Pode, ele tem autoridade. Eu vim tomar café hoje aqui. Por que não? Hoje você vai pagar meu jantar, meu almoço. Não me levaram. É uma honra. A humanidade recebeu o dom da salvação, transmitidas as bênçãos, transmitidas àqueles homens. É um privilégio para a gente, sabe, irmãos? É interessante que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse que Deus, lá em Mateus 11, por favor, Mateus 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos teus pequeninos servos. O Senhor Jesus Cristo não veio num palácio, não foi num palácio que ele nasceu, foi numa humilde e simples manjedoura. Aqueles homens que levaram a mensagem, eles não podiam ficar calados. Os discípulos, quando saíram dispersos, começaram a pregar, perseguidos, tentaram convencê-los de que não falassem, não pregassem, não falassem Jesus, não anunciassem. E eles falaram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Não podemos deixar de falar de Jesus. Não existe privilégio, honra maior, prazer, alegria incontida, alegria espiritual. Não existe poder maior que o poder de Jesus anunciado aos corações da humanidade. Jesus nasceu na manjedoura. Jesus nasceu numa das cidades mais pobres, se não a mais pobre daquela região. Na cidade de Davi, lá em Belém, nasceu o Salvador. E os pastores receberam essa notícia e saíram comunicando e foram conferir. E o Evangelho chegou até nós. Começou ali, com aqueles pastores. O dever do pastor deve ser receber a mensagem e transmiti-la como ela é.
O que aconteceu, versículos 16 e 17 de Lucas 2, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino envolto, deitado na manjedoura, e vendo-o divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Os que ouviram a palavra ficaram admirados. Quando o pastor falar e pregar, há que haver torpor e admiração. Eu me lembro, uma vez, assistindo o pastor Fanini pregando na TVE, no Rio de Janeiro, para o seu programa Reencontro, e estávamos conversando com dona Elga Kepler Fanini, sua esposa, e ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse: vocês pastores, vocês são loucos. Eu falei, meu marido é um louco. Fanini lá pregando, ele é um louco. Por que, dona Elga? Vocês pregam todo domingo a mesma mensagem. E cada vez que vocês abrem a boca para pregar essa mensagem, ela se torna nova e diferente. Vocês são loucos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos teus pequeninos servos. Verdadeiramente o Evangelho não é para qualquer um. Há que haver chamada, compromisso, responsabilidade. Ai dos pastores que não tomam conta do meu rebanho. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Pastor, quando abrir a boca, tem que ser para abençoar, sempre. Nunca amaldiçoar, nunca acusar, nunca condenar. A mensagem que deve emanar do nosso peito, do nosso coração, é a mensagem da reconciliação, é a mensagem da paz. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, nasceu o Redentor, nasceu Jesus, fonte de luz, fonte de bênção, fonte de alegria. Nasceu Jesus, príncipe da paz. Nasceu Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Esta é a mensagem que temos que transmitir. E eles não foram preguiçosos. O pastor não pode ser preguiçoso. Não pode. Pastor, quero falar com o senhor. Quando? Agora, daqui a pouco. E se morre antes? E se o assunto é de extrema importância? Não pode haver agenda fechada para o rebanho de Deus. Não pode haver microfone fechado. Há que haver compromisso, pressa em transmitir a mensagem que há que estar constantemente vindo de Deus para o nosso coração, para que possamos transmitir, para que possamos abençoar a igreja de Jesus. E eles transmitiram. Saíram correndo e foram depressa. O pastor tem que ter experiência, pessoal. Ele tem que ter história para contar. Tem que ter história para contar. Ah, aquele pastor conta muita história. É porque ele tem história. Se não tem experiência, como? Como? A nossa experiência é com o céu, é com Deus. E a nossa experiência é que Deus é muito bom. Deus cuida de nós o dia todo, todo dia. Esses dias eu recebi lá em casa, pastor lá da Kadosh, pastor Fábio. Que pessoa simpática. E estávamos conversando a respeito de pastor, prebenda. Ele falou assim: pastor, o pastor não tem salário.
pastor tem prebenda. O pastor não tem fundo de garantia. A missão pastoral, ela é voluntária. Ela é voluntária. Não existe um compromisso do Ministério do Trabalho com o pastor. Existe um compromisso moral da igreja com o pastor. Deve ser assim. Por quê? Porque é a missão do pastor, ele é chamado por Deus, não é chamado por ninguém. Ele é chamado por Deus, comissionado por Deus, convocado por Deus, para que exerça uma função, uma missão, pastorear a igreja do Senhor, pastorear o rebanho do Senhor. Ele não pode ser ganancioso, olhudo, bocudo. Tem que ser humilde. Eu tinha um professor maravilhoso. Acho que a Grace estuda alguma coisa dele. Olavo Guimarães Feijó. Uma pessoa incrível. Foi meu professor 2 vezes. No seminário e depois num outro curso que nós fizemos. E o Olavo, uma pessoa incrível, o Olavo dizia assim: irmãos, a voz meio rouca, eu sou muito humilde, graças a mim. Sensacional, Olavo. Na sua maneira alegre, interessante de comunicar. Ele dizia que era muito humilde, graças a ele mesmo. O pastor, ele tem que ser essa pessoa que recebe de Deus, que é cuidado por Deus, e tem o privilégio de pastorear o rebanho do Senhor. Nesse ano que nós completamos aqui, interinamente com a igreja, eu me sinto um privilegiado pelo tempo que estamos juntos, crescendo juntos, trabalhando juntos e nos edificando e nos abençoando. Rogo a Deus que eu seja, por onde eu estiver, aonde eu for, eu rogo a Deus que eu possa ser útil ao seu reino, ao seu rebanho, onde eu estiver. Que o Senhor nos abençoe.